Ó, informação exclusiva para vocês aqui, ao vivaço na live. Estamos definindo se será amanhã ou sábado mesmo. Mas, a priori... Vamos falar do São Paulo, só falamos do Cédric do São Paulo até agora. O Lucas e o Ferreirinha estão treinaram com bola, só que treinaram só com os moleques da base. Ainda não estão treinando junto com os companheiros, né, no dia a dia do São Paulo, nos treinamentos do dia a dia. Em 2 períodos, eu tô tão feliz que os caras estão treinando em 2 períodos aí. Nesse frio, imagina os guerreirinhos treinando de manhã e de tarde. Aí treina de manhã, almoça no CT e treina à tarde. Ah, os caras vão voltar voando. Pelo menos é essa a expectativa. Eu vou falar para vocês já, o Crespo passou uma lista de prioridades para a diretoria e eu tô com medo, né? Porque a gente sabe como funciona no São Paulo, mas a gente conversa disso daqui a pouco. Antes, Matheus Alves está próximo de ser vendido para o CSKA, viaja na sexta-feira para lá, para a Rússia, para fazer exames médicos, e aí o São Paulo só não anunciou ainda oficialmente porque tem que passar pelos exames médicos. O valor, aquele valor ridículo, dinheiro de pinga, 6 milhões de euros, mais ou menos 37 milhões de reais. Nem tá treinando mais, nem se reapresentou. O São Paulo ainda tem 25% caso ele seja negociado futuramente, aquele negócio de mais-valia, né? E olha só, o São Paulo tinha avisado os empresários dele que estava esperando uma proposta por ele que não aceitaria vender por menos de 10 milhões de reais. O equivalente a 64 milhões de... 10 milhões de euros, o equivalente a 64, mais ou menos 64 milhões de reais. Aí vendeu por 6 milhões, o equivalente a 37 milhões de reais. É isso. Essa é a diretoria do São Paulo. Eu acho que esse valor não paga nem o que foi investido nele durante todo o tempo que ele ficou em Cotia, acho que não paga. Ele foi 15 jogos oficiais só, 2 assistências, não tem gol, não foi. Mais um que vai embora vendido a preço de banana, mais um que vai embora que não deixa nenhum legado esportivo, né? Que o investimento todo que foi feito nele é vendido, mal vendido, porque o clube está falido, por culpa desses caras que estão vendendo. É bom sempre lembrar que não é coitadinho, eles não são coitadinhos, é o mesmo grupo que está destruindo o São Paulo. Então não é, coitadinho, tem que vender barato, né, Barolo? Eles estão ferrados, né? Não, eles que ferraram o clube. Então eles estão pagando o preço da incompetência deles. Mais um que vai embora, e vai pro mercado desconhecido, né? O Diego Costa foi campeão lá no Krasnodar. Você ficou sabendo disso? Ele pintou proposta. É um mercado meio que, né, não é um dos mais importantes do mundo, mas desejo toda a sorte do mundo pro Matheus Alves. A gente não deu nem pra ver se o moleque é bom ou ruim. Não deu nem pra ver. Ele começou bem, aí incomodou o Luciano foi chorar pro Muricy, aí o Muricy, no outro jogo ele já era titular. Não deu nem tempo de ver o moleque jogar, não deu nem tempo de ver se ele tem futuro ou não, porque pela incompetência desses caras, eles vão vender a dinheiro de pinga para poder cobrir os rombos que eles mesmos causaram, né? A culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é desses incompetentes aí. O São Paulo está em contato, segundo as informações que eu vi aqui que eu apurei, as informações são que o São Paulo está em contato com os empresários de jogador, porque por enquanto não negociou ninguém. Contato com empresários. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ó, informação exclusiva para vocês aqui, ao vivaço na live. Estamos definindo se será amanhã ou sábado mesmo. Mas... a priori, teremos um jogo contra o Sub-20 para preparação entre os jogadores. Então, pode ser amanhã ou sábado. Estão definindo ainda, até porque no final de semana tem jogo do Campeonato Paulista, se eu não me engano. Então, pode ser que tenha jogo amanhã ou sábado, primeiro jogo treino do São Paulo. E eles fariam contra o Sub-20 até para eles analisarem melhor. Antes que alguém chegue aí e critique, está aqui escrito, Zanqueta, a possibilidade de utilização do Sub-20 é bem vista pela comissão técnica, uma vez que eles estão observando mais os meninos. Como eles têm interesse em utilizar mais da nossa base, seria um bom teste, um bom momento para eles mostrarem para a comissão técnica neste jogo treino. Então, eu gostei da informação. Tá aí a informação para vocês que perguntaram, exclusiva aqui para vocês, online, on time aqui para vocês, sobre o jogo treino confirmado. Vocês sabem aí que é uma informação que ninguém tem. Está aqui confirmadíssimo para vocês esta informação do jogo treino com o Sub-20. Por que Sub-20, Sanqueta? Porque eles querem observar os meninos da base para dar oportunidade e testarem mais os meninos que eles estão observando.
Os jogadores gostam do sistema de 3 zagueiros, os jogadores se sentem confortáveis e confiantes nesse sistema. Os jogadores vêm sentindo a diferença de carga, ainda sem nenhum tipo de biquinho, né? Que é aquela coisa de reclamar. Vamos ver ao longo do tempo. Mas a priori, eu acho que o pessoal entendeu que não tinha mais clima para o Crespo ficar, para o Zubeldia continuar mesmo. O Crespo veio com uma postura melhor, ele vem ameno. A galera dele, a turma dele vem sendo bem recebida, vem tendo uma receptividade boa para as ideias dos jogadores também, a troca de ideia vem sendo boa, as conversas vêm sendo interessantes. O Oscar e o Lucas estão dando muito apoio, o que é fundamental. O Arboleda vem sendo uma pessoa importante também nesse processo. O Luciano, que poderia ser algum tipo de entrevero, vem se mostrando bem tranquilo com relação às metodologias do Crespo. O Luciano quer dar certo, ele sabe que para dar certo ele precisa estar bem com o técnico, então acho que ele está mais maduro do que o Luciano de 2021, inclusive. Acho que, enfim, acho que tem tudo para dar certo aí, beleza, Lecão? Depois se você quiser, você tenta entrar, virar membro aí, ou me manda um e-mail e eu te ajudo aí no processo para a gente trocar ideia. Aí, Takati, temos algum reforço avançado? Ô Jefferson, avançado não, mas São Paulo está em negociações, em conversas em andamento com jogadores. Isso me confirmaram. Agora, avançado, eu não sei te precisar, mas que tem conversa em andamento, tem. E me falaram que eles estavam correndo para acelerar o processo para esta semana e para a próxima já temos novidades. Então eu acredito que até antes do jogo contra o Flamengo a gente já tem alguma novidade aí. Zanca, meu medo é que esses caras tentem derrubar o Mister. Não acho que não. Acho que não, meu amigo. O Casares, inclusive, está muito consciente de que falou, inclusive, sobre a última passagem do Crespo, que o Crespo vai ter carta branca para fazer tudo. Eu acho mais fácil. E o Crespo, ele afasta o jogador mesmo, hein? Como vocês sabem, ele já tinha afastado o Luciano, ele afasta mesmo, cara. Então, assim, se o cara der mole com ele, ó, o cara fica de escanteio. Eu queria compartilhar com vocês aqui também o sentimento, deixar aqui para a família as melhores sentimentos de conforto, que Deus ajude a família, os sentimentos, a nossa homenagem aqui singela no nosso blog do São Paulo aqui com o nosso amigo Diogo Jota, e queria finalizar essa nossa live de hoje em homenagem a ele aqui sobre isso. Eu, se Deus quiser, volto amanhã, como vocês sabem, ou estarei no grupo com vocês, trocando ideia no nosso grupo de membros e no blog do São Paulo aí nas próximas. Se Deus quiser, amanhã estarei de novo. Muito obrigado por estarem comigo. 1h34, temos mais de 2.000 pessoas no nosso canal simultaneamente, sempre uma audiência muito forte, maciça, tanto assistindo a gente como no Twitter, no YouTube e no TikTok. Uma galera também grande nos acompanhando. Fiquem com Deus, fiquem aqui com o nosso vídeo do nosso amigo Diogo Jota. Tamo junto, vamos São Paulo e fui!
rival, André Hernan? Vamos pro lado do São Paulo? Vamos pro Tricolor? Tricolor aí, ó, com um novo comando, o Crespo já chegou, já tá trabalhando e já tá começando a dar uma cara para esse time do São Paulo, hein? Já pensando nos próximos compromissos, dia 12 por ali, tem 12, 13 ali nesse fim de semana. Nesse fim de semana 12. não, né? É dia 12 mesmo. 12, 4h30 da tarde no Maracanã contra o Flamengo. A pessoa dá a informação completa, que é isso? É o repórter de campo. Jogo contra o Flamengo, então, no dia 12 no Maracanã, 4h30 da tarde, é isso? 4h30. É um sábado? Famoso 16h30. 16h30. É o famoso sábado. Ótimo, perfeito. Então a gente já sabe, é a data que o São Paulo volta a campo. E claro, tá chegando aí, né? Hoje já é o quê? Dia 3, então faltam menos de 10 dias para a partida. Ele precisa montar a sua equipe. Um esquema com 3 zagueiros é o que vem se desenhando. Ele fez um assim. Não, é eu assim. achei que eu tava assim. Não, é esquema com 3 zagueiros. Eu achei que eu estava aqui lacrando na escalação. Tá lacrando sim. 3 zagueiros. E a gente já começa a conhecer esse meio de campo também. Ele tá montando de trás para frente, é isso? Tá montando de trás para frente e assim, o que me disseram é que assim, não é um time que ele montou e que já tá treinando aquele time e tal. Essa imagem que a gente viu é uma imagem muito positiva para o São Paulo, que é Ferreirinha e Lucas no campo e cada vez mais já prontos ou quase prontos para voltar e serem liberados para estarem treinando já com bola, com o grupo. Eles estão só fazendo a parte da transição no campo, né? Mas a ideia é 3 zagueiros com Cédric e Enzo Dias. Aí a dupla de volante seria Alisson e Marcos Antônio, com o tripé ali fazendo o próprio Oscar. E aí você tem o Lucas, aí você tem o Ferreirinha, jogadores que podem te dar uma velocidade pelos lados do campo, com o André Silva lá na frente. Estou falando de quando todo mundo estiver pronto, né? Então é um time que vai tendo uma cara, é um time que vai ganhando o esboço, é um time que vai ganhando aquela coisa de um modelo de trabalho do treinador. E o São Paulo está apostando muito em treinos em 2 períodos. Então, mais de uma vez nessa semana, o Crespo solicitou treinos em 2 períodos. De manhã, aí faz um período de descanso à tarde e volta a treinar, ali por volta de 3h30, né? Então, assim, para você planejar a parte tática, não são treinos exaustivos, aquela coisa que o cara sai e quer ir direto para a banheira de gelo ou para o botinha para recuperar recovery. Mas são treinos importantes para ele olhar esses jogadores no campo e fazer os movimentos que os atletas possam entender aquilo que o treinador quer passar. Então, por isso que são 2 semanas que o Crespo está aproveitando ao máximo para poder montar o time, para deixar ali com a cara dele para esse jogo contra o Flamengo. Porque a sequência não é fácil, né? É Flamengo, é Red Bull Bragantino e é Corinthians. Corinthians, isso. É uma sequência que não é fácil, não. É bem pesada. E, ao mesmo tempo, é um privilégio você ter uma intertemporada como essa, né? Porque não é comum todos os anos. Então, nesse ano, o Crespo está tendo uma espécie de pré-temporada para montar a sua equipe. Então, você sabe que a gente critica muito decisões de diretoria, né? A diretoria de São Paulo está em xeque hoje, né? Há um movimento nas redes sociais muito contra as atitudes da diretoria em relação a time, em relação a questões financeiras. É um debate até um pouco mais amplo que se tem hoje na torcida do São Paulo em relação à gestão, né? Mas eu acho que assim, hoje o São Paulo, errando, acertou, né? Errando, acabou acertando. É aquele acerto culposo. Porque... Sem querer. Porque assim, quando teve o Rogério, e aí acabou o Campeonato Paulista, e foi eliminado pelo Água Santa nos pênaltis, decidiu a manutenção do Rogério. E aí depois você teve toda a intertemporada do período que ficou parado do Paulista até o começo do Brasileiro, e aí quando retomou o Brasileiro, começou a ir mal no Brasileiro, e aí demitiu ele num jogo da Sul-Americana, né? Não dava mais e tal, aquela coisa toda. Com o Carpini foi a mesma coisa. O São Paulo é eliminado de maneira precoce no Morumbis, pelo Novo Horizontino, vai para a intertemporada com o Carpini, chega nos primeiros jogos contra times importantes e tal, perde em casa, aquela coisa toda, demite o Carpini. Nessa vez estava se desenhando a mesma coisa com o Zubeldia.
O São Paulo vai muito mal no Campeonato Brasileiro, aquela coisa de olhar muito mais para a zona do rebaixamento do que propriamente para a parte de cima da tabela. Ponto parênteses aqui, é importante dizer que o time estava bem nas Copas, mas era um bem não atuando de maneira espetacular que deixasse o torcedor satisfeito, mas tomou-se uma decisão ali, muito que partiu do treinador de sair, e o São Paulo aceitou, já que no primeiro momento o São Paulo não tinha aceitado a demissão dele no jogo contra o Vasco. O São Paulo aceitou, agiu rápido, trouxe um nome que agrada muito a torcida, que queria muito e que está trabalhando com sangue no olho e que pode dar certo. Então, assim, eu vejo que a direção do São Paulo acertou errando. E acho que diferente dos outros episódios, Carpini e Rogério, quando a gente acabou vendo um São Paulo perdendo o ano, eu acho que dessa vez pode ser diferente. E para a gente arrematar o assunto São Paulo, acho que é importante a gente atualizar a situação dos lesionados que estão voltando. Você já falava do Oscar, que estava assim, né? Não, o Oscar já está zerado e o Marcos Antônio titulares. São 2 jogadores titulares. Pode cravar aí, ó. Escalação do São Paulo contra o Flamengo vai ter Marcos Antônio e Oscar. Pode cravar. Gostei, hein? Chama na lente da verdade aqui mais uma vez. Para André Hernan. 3 zagueiros, Alisson e Marcos Antônio, dupla de volante, e o Oscar vai ser titular, porque esses caras estão voando. É isso, hein? Informação chega aqui, não é nem de véspera não, gente, é 10 dias antes do jogo, o homem já tá cravando a escalação. Que é isso, André? Que fase! Como diria Craque Neto, que fase, hein? Diga-se de passagem. Hernan, pensando na volta desses jogadores, Oscar titular, estamos colocando desta maneira. Como está o Lucas e também quem está ganhando espaço, né? O Wendel, a gente já falou sobre isso ontem, mas o Wendel ganhando espaço em relação ao Enzo Dias. Teve até uma pergunta aqui no chat, cadê o Igão da base? Por onde ele anda? Como é zagueiro, né? É um jogador ainda jovem, né? Um jogador que pode ser utilizado. O São Paulo vai ao mercado, né? E o Crespo quer um zagueiro. E aí o São Paulo vai olhar o mercado dos zagueiros. Eu acho também que poderia dar uma oportunidade para o Igão. Mas aí você pega um jogo, por exemplo, de Libertadores. Aí você está com seus 3 zagueiros. Aí o Alan Franco toma um cartão, é suspenso. Aí você tem o Arboleda que machuca. Aí você tem uma possibilidade de colocar um garoto, assim, e não é por ser garoto, né? Porque você tem zagueiros que desempenham muito jovens. Basta ver o Vitor Reis, que foi comprado pelo City por 35 milhões de euros. O que eu estou falando é vivência no time principal. O Igão ainda está partindo para essa transição, ainda está experimentando o que é o treinar no profissional, aí ajuda o sub-20, aquela coisa toda. É um moleque muito promissor. Para mim, assim, o Igão tem tudo para dar certo, como deu certo, por exemplo, o Beraldo. Mas acho que nesse momento você pegar e falar o Igão é a solução, né, sem a rima, bota lá. Não é assim que pensa a comissão técnica. Então, como você tinha o Tressoldi, que era um jogador experiente, um jogador já com vivência de Europa, a ideia do Crespo é ir atrás no mercado. Você tem ali alguns jogadores que inclusive foram sugeridos pela comissão técnica, não só para o meio campo, mas também para o ataque. Então são 3 posições ali que o São Paulo vai correr. E repito, aqui a gente tem que ter muita responsabilidade para não criar expectativa no torcedor, achar que os caras vão contratar jogadores ali nível para disputar a final de Libertadores. Não é. O São Paulo vai buscar dentro da possibilidade financeira jogadores assim num exemplo de contratação do Dineno. Tipo assim, tá livre ali, tá com fim de contrato, pode vir de graça, empréstimo com opção de compra e se bobear para jogar a dívida lá na frente. Então é nesse modelo que o São Paulo vai buscar. Essa é a prateleira. Então não esperem estrelas, grandes contratações, jogadores badalados. Não é essa a realidade. É bom jogar real pro torcedor. Falar com transparência para o torcedor não criar muitas expectativas, isso é importante. E é importante também, por exemplo, começou muito essa coisa não sei se o chat perguntou, se algum dia perguntou, mas uma informação de que o Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, estaria fechando com o São Paulo. E na alta cúpula do São Paulo me garantem que
não procede e que não vai acontecer. Tá aí então, hein? Olha, gabaritou aqui André Hernan no Blocão, São Paulo, hein? blocão. Blocão de São Paulo. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom PRIMEIRA8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Ele já começa a trabalhar com algumas sugestões de nomes, e até alguns colegas nossos de canais confiáveis, né, como o Bruno Gilfrida lá do GE, já começa a falar em alguns nomes, algumas posições, né, Gabriel? Exato, Senna. E aí, assim, acho que vale passar essa informação para a galera que ele entregou uma lista, então, de sugestões essa semana e de alvos a serem, então, observados pelo São Paulo Futebol Clube. E aí o GE traz a informação, que eu pude confirmar também essa manhã, de 3 alvos principais nesse mercado de transferências. Um ponta polivalente, que a gente já tinha comentado aqui, então um ponta que jogue nas duas, né, que possa fazer ali ponta esquerda e ponta direita também, né, que faça aí meio Michel Araújo, sabe, jogue em todo lugar ali do meio do campo, um cara que faça algo nesse sentido. E a informação nova é a busca por um lateral direito. São Paulo entende que nesse momento vai precisar contratar mais um lateral direito e vai observar no mercado de transferências as possibilidades, e também um zagueiro, que a gente tinha comentado aqui, e esse não é, assim, alvo 1, não é uma prioridade financeira, mas o São Paulo vai ficar de olho em chances de mercado para trazer mais um zagueiro para esse plantel. Foram enviadas as ideias do Crespo, então, essa semana, e aí tem uma lista, né, do que vai ser prioridade para o São Paulo buscar. Ele conhece muitos jogadores aí da América do Sul, mas o São Paulo ainda não começou esses contatos, né, então ainda vai ter um chão para que comece aí a enviar ofertas e que a gente possa trazer informação de quem de fato pode chegar. Hoje o São Paulo tem saídas, né? Tem já 3 saídas confirmadas, Juan, Lisiero e o próprio Igor Vinícius, e deve confirmar também a saída do Alves. Seria a 4ª saída ainda essa semana, e aí o São Paulo vai em busca do mercado. Boa. E até para a gente poder bater um papo aqui, depois eu leio o chat também para ver as opiniões. O Raí, a gente olha aqui assim no elenco do São Paulo, né? Agradecendo aí nosso time aqui da produção, aí o Mascari, aí, que preparou essa arte aqui para nós. O elenco do São Paulo, ele dá uma enxugada, né? Ele perde aí esses nomes que o Gabriel falou, né? Saiu o Juan, saiu o Igor Vinícius, Lisiero não vinha sendo utilizado, mas o São Paulo já começa a limpar alguns nomes ali. Trouxe o Dineno para o ataque, que ainda não dá para opinar, fez alguns minutos de jogo só com o Vasco. A gente olha ali que os meias realmente, até em número, né, até em quantidade, é a posição mais carente que a gente tem ali. Volantes também, tem o Luan e o Negruti, que a gente falou que são incógnitas, mas a gente precisa de reforços, né? Claro que a gente sabe a situação financeira do clube, a gente sabe a situação que o São Paulo está neste momento, vai ter que olhar muito na oportunidade de mercado, como se fala, ou na criatividade de fazer trocas. O que você acha que dá para fazer, o Raí? Porque a gente lembra daquela situação lá do Crespo em 21, que ele indica Enzo Fernandes e outros nomes, e vem o William Trator e outros, né? Dá medo, né? O William Trator é demais, né? Ai, meu Deus do céu. Lembra do vídeo que saiu do William no treino? Foi, acho que o primeiro treino dele, que ele dando uma trombada, um puta desarme, os caras, achamos o volante, temos o cara. Que loucura, né, cara? Que loucura. Cara, isso me lembra um pouco, em outra medida, a temporada passada, né? Quando tem a janela do meio do ano, era um momento mais ou menos como esse, né? Em que os clubes iam disputar os mata-matas continentais, o São Paulo enfrentou o Nacional e passou para enfrentar o Botafogo, né, nas quartas de final da Libertadores. O Botafogo contratou Luiz Henrique e Almada. O São Paulo contratou Jamal Lewis e Santiago Longo.
deu no que deu. E mesmo assim competiu muito, né? Quase passou. Foi mais ali ineficácia do que bom desempenho do Botafogo na soma das eliminatórias, né? Mas acho que a minha outra medida é um exemplo que eu me lembrei agora. Cara, eu há algum tempo estava aqui em uma das nossas lives e fui perguntado sobre a questão do mercado, reforços, e eu vou responder a mesma coisa que respondi naquele dia. O São Paulo não tem condição financeira de contratar nenhum jogador nesse momento. Isso é o que eu penso. E eu, se estivesse na cadeira de presidente, além de várias outras coisas que faria diferente, uma delas seria não contratar nenhum jogador pagando por ele. É claro que o elenco tem lacunas, é claro que existem necessidades. A lateral direita é uma delas, muito urgente, aliás. Se você olhar para o meio-campo, o ataque, diferentes características, você poderia qualificar mais o elenco, né? Você até tem opções, mas você poderia ter opções de mais qualidade. Mas isso não é possível fazer isso, né? Com a condição financeira a qual o São Paulo vive nesse momento. Endividado, com a dívida que só cresce, com problemas. E a gente está vendo aí a questão do Alan Franco, né? Há um desencontro relacionado a dinheiro, a pagamento, para que o contrato dele ainda não tenha sido renovado, né? Então eu não contrataria ninguém, a menos que surgisse uma oportunidade de uma troca ali em bases bem parecidas, aí ok, beleza. E acho que é um pouco isso, né? Um pouco esse o desafio aí para essa sequência, principalmente para o próximo ano. Pensando aí em um time para a próxima temporada. Para essa, eu não sei de verdade se a gente vai ver aí tantas mudanças, mas para a próxima, uma incorporação ou outra vai ter que ser feita de forma bastante criativa, buscar ali uma oportunidade legal de mercado, um jogador em fim de contrato, que não tem um vencimento tão alto, uma troca por um jogador que não vem atuando tanto. Vender, vai ser necessário vender. Eu sei que isso é um tema que não cai muito bem a uma boa parte da torcida. Vende barato demais. A gente precisa entender a equação de uma venda, né? Não é só o que o jogador vale, mas é a situação do clube também. Você acha que sei lá, vou pegar um exemplo recente, o CSKA, né, que andou aí próximo de contratar o Matheus Alves. Vocês acham que o CSKA não sabe que o São Paulo vive uma situação financeira ruim? Claro que sabe. E isso desvaloriza, em alguma medida, desvaloriza o jogador. Não deveria, mas desvaloriza. O clube, quando vai fazer uma oferta, ele faz uma oferta menor, porque ele sabe que o clube que está vendendo está precisando vender. Então, ele vai oferecer menos do que o que aquele jogador vale, né? Então, a gente precisa entender, na minha visão, pelo menos, né, todos esses aspectos. É claro que seria muito legal reforçar o time com grandes jogadores, ter uma capacidade de compra, de trazer ali reforços importantes, mas não há, cara. E se não começar, eu tenho batido muito nessa tecla, e se não começar a trabalhar para reverter esse quadro, não vai haver em curto prazo, em médio prazo, capacidade financeira de investir em jogadores como o Palmeiras, por exemplo, foi lá e contratou o Paulinho por 18 milhões de euros. É um cara que tem tido ali dificuldades por conta de uma lesão, vai ter que fazer uma cirurgia de novo, mas é um jogadoraço, cara. É um cara que entrega 30 gols numa temporada. São Paulo não tem um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Então, para você ter essa possibilidade de competir nesses termos com outros rivais, você vai precisar dar passos atrás. O São Paulo, há muitos anos, está adiando o futuro, não dá esse passo, não dá esse passo, não Salve, dá esse passo. salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.